Bom, então, boa tarde, meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar o trabalho de conclusão do curso que está intitulado como Aprendizado de Máquina para a otimização das retentativas de pagamentos recorrentes com cartão de crédito de uma empresa SaaS. Então, dando uma breve introdução aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho nessa agenda, dando uma introdução, né, desse problema, do que a gente vai conversar hoje, dando uma justificativa de por que ele é importante de ser resolvido, né, quais foram os objetivos desse projeto, como que foi o desenvolvimento técnico até o momento, os resultados que já foram encontrados e as conclusões desse trabalho. Então, dando uma introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre pagamentos com cartões de crédito. De acordo com a ABECS, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito, nesse ano, em 2021, é esperado uma alta de até 21% em pagamentos com cartão de crédito, né? O cartão de crédito é um meio de pagamento que se popularizou muito devido à facilidade de pagamentos virtuais, né? E nesse meio, ainda mais agora na pandemia, no isolamento social, isso se intensificou cada vez mais. E isso ajuda muito pagamentos recorrentes, né? Empresas que trabalham com recorrência de pagamentos. Essas empresas geralmente oferecem algum serviço que é prestado de forma contínua, em geral por um contrato de assinatura, né? Serviços como Netflix e Spotify se tornaram muito populares nos dias de hoje e são ótimos exemplos para isso. Então, esse modelo de negócio ele é baseado em um pagamento recorrente, que de acordo com o contrato ele pode ser mensal, semestral ou anual. E enquanto o cliente fizer esses pagamentos, ele tem acesso ao serviço que é oferecido, em geral na nuvem. E esses pagamentos, né, eles podem ser até de forma automática, o cliente não precisa inserir os seus dados de cartão de crédito todo mês, né? Existe uma técnica de tokenização desses cartões que permite a automação desses pagamentos. Então, dando um exemplo aqui, né, essa imagem ela ilustra um pouquinho como que funciona isso. Então, um cliente ele pode fornecer seus dados num checkout de pagamento de um determinado serviço. Uma das ferramentas usadas para isso, para gerenciar esses pagamentos, é um gateway, né? Ele gera um token e envia para uma empresa adquirente. Essa empresa adquirente, ela envia esses dados para uma bandeira de cartão, específico desse cartão que o cliente está fazendo o pagamento. É verificado, né, se os dados tokenizados eles estão de acordo com as informações do cliente, e se estiverem, a bandeira envia então para o banco emissor. O banco emissor verifica o saldo desse cliente, e se tiver tudo certo, ele tem o saldo de acordo com a transação que quer ser feito o pagamento, então ele autoriza essa transação. Esse dado retorna para o gateway, e o gateway confirma o pagamento para o sistema que está processando, está oferecendo o serviço que o cliente quer contratar. Então, dessa forma, funcionam esses pagamentos com o token. Nessa frente de pagamentos, existem duas requisições importantes, né, que o gateway faz até chegar no banco emissor. Então, um sistema mais simplificado aqui, a gente pode identificar. Então, a primeira é uma autorização, que é o momento em que o gateway ele envia as informações do portador do cartão para o banco emissor, né, envia lá para ele, identifica se ele tem o limite de crédito, se ele pode fazer essa transação, e se tiver tudo ok, o banco emissor ele retorna uma autorização, né, conforme que a transação está autorizada. Até esse momento, o pagamento ainda não foi efetivado. Para ele ser efetivado, é exigida uma segunda requisição, que é a captura. A captura ela vai ser a confirmação da autorização. Então, é nesse momento em que o dinheiro, vamos dizer assim, sai da conta do cliente, né, é feito um débito na fatura do nosso cliente. Então, esse é o momento do pagamento. Mas o pagamento também pode ser reprovado, né, nem todos são autorizados. Então, em recusas de pagamentos por cartão de crédito, a gente classifica eles em duas frentes, os hard declines e os soft declines. Os hard declines são recusas que exigem uma correção com o emissor. Por exemplo, quando um cartão ele pode estar bloqueado, vencido, ele sofreu alguma fraude, então você não consegue mais pagar com esse cartão. E os soft declines são recusas por transações com um motivo temporário. Eu não consigo mais fazer um pagamento por alguns minutos, algumas horas, alguns dias, até eu resolver uma pendência mais leve, né? Então, um exemplo aqui que a gente colocou é a falta de limite de crédito, né? No momento que o cliente faz um pagamento, adianta uma fatura, por exemplo, ele pode ter o seu limite restaurado e fazer esse pagamento.
E nesse contexto todo se encontra a RD Station, né? A RD Station é uma empresa SaaS, né? Oferece um software como serviço. Foi fundada em 2011 em Florianópolis. Hoje ela já tem mais de 25 mil clientes em 20 países, né? Mais de 20 países. E o pagamento por cartão de crédito com certeza ajuda muito essas transações, né? Feitas em vários países com vários clientes. Hoje ela oferece dois produtos, né, que é o RD Station Marketing e o CRM, produtos de marketing e vendas para pequenas e médias empresas crescerem e alavancarem seus negócios. E internamente, a RD ela desenvolve o RD Contas. E o RD Contas, ele é um sistema que faz todo o gerenciamento das assinaturas dos nossos clientes. Então, basicamente, ele consegue gerenciar os pagamentos, fornecer dados do status de uma conta, qual que é o plano, e liberar para esses produtos que são comercializados pela RD atualmente. Além disso, o RD Contas, ele faz, nesse processo de pagamentos, ele, quando sofre um motivo de recusa, ele tem uma lógica para fazer retentativas de pagamentos. E é um pouco mais do que a gente vai abordar aqui. Então, até o presente projeto, né, essas retentativas, elas eram feitas de forma automática até o 10º dia após o vencimento de uma fatura. Então, dado que nesse primeiro momento, que está ilustrado nessa figura, a gente tem o vencimento de uma fatura e que ela sofre uma recusa de pagamento, o RD Contas, ele está configurado para fazer até 10 retentativas de pagamento. Então, nos 10 dias consecutivos, né, subsequentes a essa transação que foi recusada, o RD Contas pode tentar novamente até ter uma aprovação ou até o 10º dia. No 10º dia, ele para, né, de fazer as retentativas, o sistema é então bloqueado no 11º dia, e aí, daqui em diante, o RD Contas não faz mais essas retentativas automáticas, mas sim, ações do time financeiro podem vir a tentar entrar em contato com o cliente, resolver o problema para ele não ficar inadimplente, ter o acesso ao sistema novamente. Isso é uma coisa que realmente desperta um pouco de interesse, no sentido de a gente querer trazer mais inteligência para o processo, né? Então, o objetivo desse projeto vai ir muito frente a esse comportamento. Então, cada uma dessas retentativas, elas geram custos, né? Existem custos relacionados a cada tentativa de pagamento. E também, se a gente tenta muitas vezes, podemos ter até penalizações, né? As bandeiras de cartões de crédito podem implicar multas, colocar valores acima dos custos para cada retentativa. Em 2020, foi feita uma análise, então, de como ficou a questão de aprovações e recusas, né, dessas transações por cartão de crédito. E a RD, ela estava com uma taxa de praticamente 50% aí de aprovação, o que é uma taxa que, quando a gente compara com o mercado, está abaixo do benchmark, né? É claro que aqui são negócios diferentes, mas são os dados que a gente tem disponíveis hoje, e até a gente consegue com os gateways e adquirentes que a gente faz esses processos. Então, com base nesse contexto, a gente levantou dois grandes objetivos. Um primeiro, que era acabar com as retentativas indevidas, né? Como a gente viu, os hard declines, eles não deveriam sofrer retentativas, e até o presente projeto, o RD Contas, ele fazia essas retentativas tanto para soft declines, hard declines, não importava. Então, com base nesse estudo, a gente identificou que os hard declines não deveriam sofrer retentativas. E parar de tentar eles poderia, sim, ganhar um aumento na taxa de aprovação e até reduzir custos. E num segundo objetivo, foi definido, então, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina, com o objetivo de trazer mais inteligência para as retentativas de soft decline. E assim, de novo, aumentar a nossa taxa de aprovação, reduzir custos para a empresa. Com base nisso, a gente aborda aqui agora uma primeira etapa, né, que foi o desenvolvimento dos hard declines. Então, a gente identificou que os hard declines não deveriam ser mais retentados. E como a gente usa os tokens dos cartões de crédito na rotina de recorrência para poder cobrar o cliente, sem ele ter que toda vez, mensalmente, ir lá colocar os dados dele no sistema que faz a cobrança dele, uma sugestão, né, e uma ideia de solução muito comum é fazer o cancelamento desse token, já que a gente não vai conseguir mais cobrar dele nesse cartão, não faz mais sentido a gente continuar mantendo esse token ativo. E num segundo momento, a gente também analisou como funcionava as requisições que o RD Contas faz para os gateways, né? Então, aqui, quando o cliente
ele estava colocando os dados do cartão dele, ou no próprio processo automático por token, o RD Contas ele mandava para o Gateon duas requisições ao mesmo tempo, tanto a de autorização quanto a de captura. E isso se torna interessante porque a taxa de aprovação, que é tão importante para modelos de recorrência, essa taxa de aprovação ela leva em conta as tentativas de capturas e não as de autorização. Então, não faz sentido, se uma autorização ela for negada, eu fazer uma captura, né? Porque se eu reduzo a captura, eu também, consequentemente, vou acabar aumentando a minha taxa de aprovação e reduzindo a taxa de transações negadas. Então, a sugestão aqui, né, de ideia de solução, foi justamente separar essas duas requisições e só fazer uma captura se a autorização fosse aprovada, né, fosse autorizada. Então, o fluxograma que está sendo mostrado agora na tela, ele ilustra como ficou o comportamento do RD Contas após essas primeiras alterações. Então, dado uma tentativa de pagamento, né, a gente primeiro está fazendo agora uma autorização, e não mais enviando autorização e captura ao mesmo tempo. E aí sim, se a transação ela for autorizada, aí sim a gente envia uma nova requisição de captura. Dado que foi capturado, o processo acaba por aqui, a gente conseguiu fazer a captura, o pagamento já está com a RD, acabou o processo. Mas dado que não foi capturado, a gente precisa identificar o motivo da falha. Se for uma falha hard decline, a gente precisa remover ela da nossa rotina de recorrência. Então a gente faz o cancelamento do token do cartão de crédito. Então dessa forma a gente consegue reduzir o número de retentativas negadas. Um pouco dos resultados que foi obtido aqui, nesse gráfico ilustra o comportamento de agosto em diante, aqui, que foi o momento que foram implementadas essas alterações. Já em novembro já teve uma queda bem marcante aqui, e no final do ano a gente conseguiu identificar um aumento da taxa de aprovação de 49% para 55%. Então, apesar de ser poucos pontos percentuais, mas os hard declines já conseguiram trazer um ganho significativo para a empresa. Mas a grande cereja do bolo aqui, na verdade, são os soft declines, né? Eles representam 75% das transações recusadas. Então, de todas elas, 75% eram soft declines. E olhando para as concorrentes, né, outras empresas que trabalham com processamento de pagamentos, elas afirmam aplicar alguns métodos de classificação supervisionada para tentar trazer inteligência nesse processo. Algumas até dificilmente afirmam, dão muitos detalhes, mas alguns concorrentes mais conhecidos afirmam usarem regressão logística, né, olhando um pouco de probabilidade com base nos dados que eles têm à disposição de transações dos seus clientes, e também modelos baseados em árvores, como as árvores aleatórias, florestas aleatórias, né? E aí, com base nisso, tendo um benchmarking e sabendo que o grande detrator aqui são os soft declines, a gente propôs aqui a criação de um modelo que conseguisse prever quando que eu deveria fazer retentativas com maiores chances de ter aprovação. Fazendo uma análise exploratória do problema, antes de a gente atacar ele de fato, a gente percebe que todas as retentativas, olhando só para aquele processo, daqueles 10 dias que a gente retenta recorrentemente, quase 90% são recusados. Então, nessa imagem, assim, fica bem ilustrado que é um comportamento geral, assim, né? Não é específico de um mês, não é sazonal. Todo mês a gente tem esse comportamento. E também olhando um pouco para quando que essas retentativas elas são aprovadas, no caso de serem aprovadas, a gente tentou entender se tinha algum comportamento, algum dia com maior probabilidade de aprovação. A gente vê que nos primeiros dias, né, após uma recusa, a gente tem um nível maior aqui de aprovação, uma taxa maior de aprovação, vai caindo até o dia 11. Esse dia 11 aqui, ele é justificado por causa do bloqueio da ferramenta para o nosso cliente, né? Quando ele percebe que a ferramenta está bloqueada, ele vai lá, faz um pagamento, ajusta o que ele precisa ajustar para conseguir fazer o pagamento e liberar novamente o acesso à sua ferramenta. Então, com base nisso, a gente começou a fazer uma modelagem para tentar tratar esse problema com técnicas de inteligência artificial. Uma primeira modelagem que a gente fez foi essa, né? Um modelo em que a gente tem as entradas definidas, já tratadas, né, com números inteiros, float, booleano, conforme as técnicas que a gente gostaria de usar requerissem.
E a nossa saída ela foi definida como os dias até uma aprovação. Então, a gente queria predizer em quantos dias essa retentativa seria aprovada. E com base nesse modelo, a gente teve uma acurácia muito baixa, né, de 19,5%. Mesmo fazendo algumas outras análises, a gente viu que era uma modelagem que não satisfez o nosso problema aqui. Então a gente fez uma mudança. A gente adicionou também uma nova entrada, que era a retentativa de pagamento, o número da retentativa, se era no primeiro dia, no segundo, no terceiro, né, após o vencimento. E também a nossa saída já não seria em que dia que eu iria aprovar, mas sim olhando só para essa transação, só para essa retentativa de pagamento, o objetivo aqui era saber se ela seria aprovada ou não. E com base nesse modelo, a gente teve essa matriz de confusão que mostra um pequeno problema aqui, que era a quantidade de transações que o meu modelo dizia que eu iria aprovar. Um número muito baixo, né? Então, apesar de a minha acurácia nem ter ficado tão ruim aqui, a maioria dos meus dados eles estavam sendo levados para dizer que eu não iria aprovar. Poucos estavam dizendo que eu iria aprovar. E esse é um problema um pouco até clássico assim nesse tipo de problema, que é o desbalanceamento dos dados. Então a gente fez um balanceamento, né, equalizando as saídas positivas e negativas, as transações aprovadas e negadas, né, fazendo uma equalização. A gente teve aplicou novamente as técnicas de aprendizado de máquina, e assim a gente teve um resultado positivo de acurácia, né? E aí, com esse resultado, a gente avançou, né, para usar esse modelo também com outras técnicas. Aqui a gente está falando de regressão logística, mas a gente expandiu também para outros métodos e identificou que o método de florestas aleatórias realmente teve o melhor resultado, assim como a gente já tinha visto em benchmarking. A gente pegou então esse modelo, né, dado que ele tinha a melhor acurácia, que é o dado que a métrica que mais representa um valor para esse problema, e fez uma otimização dos hiperparâmetros, alterando com uma busca forçada ali, exaustiva, a gente conseguiu encontrar os melhores hiperparâmetros para trazer uma acurácia ainda maior, conseguindo uma acurácia de 66%. O problema aqui desse modelo que a gente identificou foi justamente esse número, né, que na nossa matriz de confusão representa os falsos positivos. Ou seja, o meu modelo ele prediz que eu vou conseguir aprovar, mas na verdade ele não aprovou. Então esses dados de teste, eles mostraram aqui para a gente que isso poderia ser um problema, né? Eu poderia ainda prever erroneamente muitos dados. Além disso, esse modelo ele poderia ter cenários em que vários dias eu poderia retentar, ou também vários dias eu poderia ficar sem fazer a tentativa de pagamento. E era um comportamento que a gente queria evitar. Outro ponto também do projeto é que a gente levou em consideração que as bandeiras sugerem, que são 4 tentativas de pagamentos em até 14 dias. Então, dado que a gente já tinha uma falha de pagamento, a gente tomou por consideração fazer até 3 retentativas naquela janela de 10 dias, antes de o sistema ser bloqueado para o cliente. Então, usando esse modelo que teve bons resultados de acurácia, a gente chegou nessa solução, de usar esse modelo, mas com essa lógica, né, processar ele dessa forma. A gente, dado que tem uma transação negada, uma cobrança que ela teve um soft decline, a gente joga as entradas, né, de cada retentativa para cada dia, do dia 1 até o dia 10, no nosso modelo, e passa a olhar agora não só se a aprovação vai ser aprovada, se a transação vai ser aprovada ou negada, mas sim a probabilidade dela ser aprovada. E aí a gente seleciona as melhores, no caso, seguindo a sugestão das bandeiras, pegando as 3 melhores. Então, no modelo aqui de exemplo, né, a gente tem aqui as probabilidades de 75%, 90% e 80% das tentativas 2, 4 e 9. Então, como elas foram as melhores, né, tem as melhores probabilidades nessa janela de 10 dias, elas são agendadas para a gente fazer os pagamentos. Então, essa foi a lógica que a gente chegou para tirar ainda melhores resultados desse modelo. A gente olhou, então, para 3 métricas para avaliar essa lógica, que era a taxa de sucesso das retentativas, vendo se as cobranças, na primeira, segunda ou terceira, não importa, mas se ao final desse processo elas eram aprovadas, né, tinha o pagamento, se a gente estava melhorando perante o sistema vigente, né? Então se tinha uma melhoria na quantidade de retentativas, que nosso objetivo era reduzir, e a acurácia que a gente olhava quantas retentativas a gente estava fazendo nesse modelo e quantas delas estavam sendo aprovadas, né? Então quantas que eram aprovadas perante total.
E o resultado foi quase 99% de cobranças pagas, 60% menos de retentativas, né, que o sistema faria no sistema vigente, e também uma acurácia de 70%, ou seja, 70% das tentativas nesse modelo estavam sendo aprovadas. Então, um resultado muito melhor do que quando a gente começou o projeto. E os resultados aqui a gente avaliou num experimento em produção. Dado 90 contas que foram escolhidas de forma aleatória, a gente tentou validar essa lógica. E os resultados foram que a gente conseguiu validar com 72,6% menos de transações, né, comparado com o sistema atual, que faria nos 10 dias. Uma acurácia de 75%, então, em 75% das tentativas que o meu modelo ele propôs, a gente conseguiu aprovar. E, com base nesses números, a gente tenta extrapolar para o ano, né, em 2021, qual que seria o resultado em custos e aprovação para RD. Então, a gente teria uma economia de R$65 mil, se aplicado em produção para toda a nossa base, e também teria um ganho de uma taxa de aprovação de 55% para 73%. As conclusões desse projeto, então, foram realmente fazer as recusas hard declines terem seus tokens cancelados, para remover eles as retentativas automáticas. Construímos, então, diversos modelos, né, com as 6 técnicas de classificação que foram propostas para o projeto. E hoje, né, a gente já está no desenvolvimento de um microserviço para ser capaz de atender não só a RD, mas talvez futuramente outras empresas, né, que usam modelos de recorrência, e colocar esse modelo em produção, essa lógica em produção. Para trabalhos futuros, né, as sugestões que foram colocadas aqui são de fazer novas modelagens, já que o comportamento dos nossos dados vão mudar bastante, né, com essa lógica, e automatizar também a atualização desse modelo, que hoje foi feito localmente, mas pode ser automatizado com a entrada de novos dados. Por fim, então, eu agradeço a atenção de todos e eu fico disponível aí para tirar eventuais dúvidas.